Padre Pio nos diz que o Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa própria vontade e que edificamos nossa vida na humildade. Complexo, hein? Mas uma coisa é certa: a comunicação com Deus se torna possível quando nos afastamos dos desejos dos sentidos, pacificamos os nossos próprios desejos e vivemos com mais humildade, isso é certeza. A frase de Padre Pio para o dia de hoje sugere que a comunicação com o Senhor, ou seja, com Deus, isto só acontece à medida que adotamos certas atitudes e comportamentos espirituais. Vamos desmembrar essa frase para entender melhor. Primeiro, Padre Pio diz: o Senhor se comunica conosco. Essa parte indica que Deus deseja e está disposto a se comunicar com as pessoas. Comunicar significa trocar informações, ideias, sentimentos, pensamentos. A comunicação pode acontecer de várias maneiras, incluindo, por exemplo, a comunicação verbal, ou seja, o uso de palavras faladas ou escritas mesmo. A comunicação não verbal, pelos gestos, expressões faciais, linguagem corporal e outros sinais. Também a comunicação visual, ou seja, o uso de imagens, gráficos, vídeos e outros recursos visuais, né? A comunicação também pode ser auditiva, ou seja, através do uso de som, música e outros sinais auditivos. A comunicação também pode ser digital, ou seja, o uso de tecnologias como os e-mails, esses vídeos de redes sociais, enfim. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Na verdade, é muito importante, eu quero te fazer um desafio. Quero te desafiar a embarcar conosco em uma jornada de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus, para construir uma profunda e sincera vida interior. Como? É muito simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração, em que você vai receber um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e os fundamentos para a vida interior. O link para esse desafio está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e garanta sua vaga. Comece hoje mesmo o seu desafio de 21 dias de oração. E voltando, o comunicar-se efetivamente, que envolve não apenas transmitir uma mensagem, mas também garantir que ela seja compreendida corretamente pelo receptor, não é mesmo? Isso inclui habilidades como escutar, fazer perguntas e também fornecer um retorno para a pessoa. Mas como que Deus se comunica conosco? Bem, de acordo com a fé católica, Deus se comunica com as pessoas de várias maneiras, refletindo a diversidade de experiências e de formas de interação com o divino. Algumas das formas principais incluem as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é considerada a palavra de Deus e é um meio fundamental pelo qual Deus se comunica com os fiéis. As Escrituras contêm relatos, ensinamentos e também revelações divinas que guiam a vida espiritual dos católicos. Outra forma de Deus se comunicar com a gente é através dos sacramentos. Os sacramentos, eles são ritos sagrados que transmitem a graça de Deus. A Igreja Católica ensina que, através dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, Deus se faz presente de maneira real. E Deus também se comunica através da tradição da Igreja, a tradição viva da Igreja, incluindo, claro, os ensinamentos dos pais da Igreja, né? Os concílios e a liturgia também. É vista, claro, como uma fonte contínua de comunicação divina. A tradição, ela complementa
e interpreta as Escrituras. Mas Deus também se comunica através do magistério da igreja, o magistério ou o ensino oficial da igreja, né? Especialmente através do Papa, dos bispos. É considerado um canal pelo qual Deus guia a igreja em questões de fé e moral, principalmente. Mas talvez Padre Pio esteja falando da oração. Através da oração, nós, católicos, acreditamos que podemos nos comunicar diretamente com Deus, expressando ali as nossas necessidades, gratidão, adoração e também ouvindo a orientação divina. Ou seja, a oração não é um monólogo, você não está falando sozinho. Deus também fala, você precisa saber escutar. Além do mais, a igreja ensina que a consciência moral é a voz de Deus dentro de cada pessoa, guiando a discernir o bem do mal. Poderíamos citar também aqui as experiências místicas e as visões. Em alguns casos, indivíduos têm experiências místicas, né, visões ou revelações pessoais que são ali interpretadas como uma comunicação direta de Deus. E lógico que Deus também se comunica através da sua divina providência. Deus é visto como atuante na história e na vida das pessoas, guiando e intervindo de maneiras misteriosas que podem ser percebidas como a sua comunicação também. Então, essas diversas formas ilustram como a fé católica entende a comunicação contínua, né, de Deus com a humanidade. Mas não espere que Deus te mande uma mensagem no WhatsApp, ok? Saia um pouco das redes sociais. Comece a meditar. Uma forma de você aprender isso é fazendo o nosso curso, Desafio de 21 Dias de Oração, que eu já falei aqui. O link está na descrição. Aproveite! Agora nós vamos para o segundo trecho da frase. Padre Pio diz: à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos. Isso implica que, para receber essa comunicação divina, nós precisamos nos desprender das distrações e também dos prazeres terrenos que são percebidos através dos sentidos, como a visão, a audição, o paladar, o olfato, enfim, né? É um convite para buscar uma vida menos focada nos prazeres materiais, mais na espiritualidade. Então, não diga que Deus não fala com você. Diz a verdade, sou eu que não paro para ouvir Deus. Eu é que passo o dia inteiro rodando redes sociais e não tenho tempo para conversar com Deus. É mais honesto. Criatura, como é que você quer ser amigo de Deus se você não está disposto a dar atenção para Ele? Deus é uma pessoa, Ele precisa que a gente reserve um tempo para Ele. E aí a coisa fica pior, né? Quando nós chegamos na terceira parte dessa frase, porque Padre Pio vai nos dizer: à medida que sacrificamos nossa própria vontade. Aqui a ideia é que devemos renunciar ao nosso ego, aos nossos desejos pessoais, submetendo, claro, a nossa vontade à vontade de Deus. Isso sugere uma entrega e uma confiança completa nos planos divinos. Quem está disposto a fazer sacrifícios, hein? Quem está disposto a renunciar a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades, para então fazer a vontade de Deus? Se no Pai Nosso você diz seja feita a vossa vontade, mas é da boca para fora, não adianta nada. Mas por fim, Padre Pio ainda diz que edificamos nossa vida na humildade. Gente, não tem jeito. É necessário construir uma vida baseada na humildade, reconhecendo as nossas limitações e a nossa dependência de Deus. A humildade é vista como uma virtude essencial para estabelecer uma conexão verdadeira com o Senhor. Então, quando a gente lê a frase inteira novamente, o Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos,
que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade. Chegamos então à conclusão que se continuamos levando essa vida medíocre, essa vida arrogante, né, e Deus não vai se comunicar com a gente. E isso não quer dizer apenas que ele não vai falar, eu acho que ficou claro, né? Mas que Deus não vai ouvir, Deus não vai responder às suas orações, não vai providenciar aquilo que você tanto precisa. Então, o que devemos fazer? Mudar de vida, mudar de atitude, sair do pecado, começar a rezar de verdade, rezar como convém. Padre Pio está nos alertando de que a comunicação com Deus só se torna possível quando nos afastamos dos desejos sensoriais, sacrificamos os nossos próprios desejos e vivemos com humildade. Tem gente que não quer fazer um curso que ensina a rezar por falta de humildade. Tem cabimento isso? E você conseguiu entender a importância de mudarmos de vida para termos uma comunicação efetiva com Deus, hein? Escreve aí nos comentários para nós, tá bem? E em breve nós vamos meditar outra frase de Padre Pio. Você não vai querer perder, não é mesmo? Então se inscreva agora mesmo aqui no canal e clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Que Deus te abençoe. Salve Maria! Ah, e não deixe de conferir o nosso site virtudeplena.com.